neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
E chegando-se os fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Ouvintes, estas escrituras se encontram em São Mateus capítulo 16, a partir do verso 1 até o versículo 3, nós temos lido. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente suas graciosas bênçãos a todos nós enquanto discorremos, meditamos sobre estas Escrituras. Comecemos por aqui, com uma pergunta: quem estava tentando a Jesus Cristo? Pagãos, criminosos, jogadores, viciados, adúlteros? Não. Era uma classe de gente muito fina, muito religiosa. Era o clero, eram líderes religiosos. Agora, estas escrituras que acabamos de citar mostram que Jesus estava repreendendo o clérigo, aqueles líderes religiosos, por não serem capazes de discernir o tempo e o sinal do tempo. Então aqui está um bom assunto para nós: o tempo da unidade e o sinal. Veja só, quem estava repreendendo fariseus e saduceus? O Nazareno, o Galileu, um homem que não tinha nenhuma procedência legítima para eles. Não tinha nem currículo a ser apresentado, senão até um nascimento muito duvidoso. É que estava repreendendo a homens irrepreensíveis. Quem ousaria repreender aquele clérigo, aqueles líderes? Ouvintes, ser capaz de discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo é o mais importante, é o que se mais necessita, porquanto ninguém pode fazê-lo sem que tenha o Espírito Santo de Deus. Discernir o tempo e o sinal do tempo em que estamos vivendo. Houve um sinal do tempo de Noé. Houve o tempo de Noé e um sinal para o tempo de Noé. Isto é certo? Agora, cabe uma pergunta: quantos perceberam? Quantos reconheceram aquele tempo e o sinal daquele tempo? A civilização, os homens, as mulheres, infelizmente vamos fazer uma declaração muito dura nesse instante. Um cavalo com uma égua, um cachorro com uma cadela, um boi com uma vaca, um galo com uma galinha, discerniu o tempo e o sinal do tempo naquela hora, naquele dia de Noé, e entraram na arca. Os bichos, porcos, entraram na arca, mas os homens civilizados de então
não conheceram o sinal, o tempo e nem tampouco o sinal do tempo. Eu já li alguma coisa daquele grande cientista, Richter. Inclusive, existe aí a escala Richter, né? E ele estava criticando o seu governo por ter gastado milhões e milhões de dólares para construir um aparelho que pudesse prever os terremotos, os sismos. Então aquele cientista diz que isso é perder dinheiro, é perder tempo, porque os terremotos, os sismos, só podem ser previstos pelos animais, pelo comportamento dos animais e das aves. O profeta desta era estava na Índia e ele assistiu lá um comportamento muito estranho dos passarinhos e do gado. Lá existem muitas muralhas de pedras e os passarinhos se abrigam e fazem ninhos naquelas brechas das pedras, daquelas muralhas. O gado, por sua vez, se abriga do sol casticante daquela região, à sombra daquelas muralhas. Mas qual foi o comportamento dos pássaros, dos passarinhos e do gado num determinado dia? Os passarinhos se arribaram, não ficaram entre as brechas das pedras. O gado foi para o meio do campo e se uniu, fez uma unidade. Isto porque estava conhecendo o tempo e o sinal do tempo. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida veio um terremoto. Quem avisou para as vacas, para os bois, para os passarinhos que viria um terremoto? Bom, eles dizem, foi o instinto. Isaías disse com razão, ouvintes, vamos ver o que tem sido o homem, porque assim acabaria todo esse orgulho, essa petulância. Isaías disse, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não pode conhecer o seu Criador. O homem não pode obedecer, se não esperar de Deus, como se Deus fosse um escravo, a chuva num determinado tempo para lhe aumentar as riquezas, o sol na hora certa, e que Deus ajude em seus negócios, e mais nada. Mas conhecer o tempo e o sinal do tempo, isso é para quem o Espírito de Deus inspira. Veja só, Jesus falou que a sua vinda seria como um ladrão à noite. E justamente quando as pessoas estivessem inconscientes de sua vinda, trabalhando, vivendo, como se fossem viver perpetuamente aqui na terra, tentando salvar a terra por todos os meios, salvar a natureza através de palavras, não de ação, de todas as maneiras, mas ao mesmo tempo destruindo a terra. Se você vê o que a civilização fez no dia de Noé,
você verá o que a civilização está fazendo nesses dias. Se você conhecer o que a civilização fez no tempo de Noé, você conhecerá o que a civilização está fazendo nesse tempo. Se você lembrar, pelo menos através das escrituras e da história sagrada, o que a civilização e a religião fez no tempo de Jesus, você verá o que ela está fazendo agora, porque ela nunca mudou. Ela é sempre a mesma, ela tem o mesmo espírito. Agora vejam como os homens estariam tão inconscientes de sua vinda, como os antediluvianos estavam inconscientes do dilúvio que viria sobre a terra. Ora, eles estavam tão desprovidos de discernimento que a Virgem concebeu, deu à luz um filho, e eles com as escrituras nas mãos, e não viram o sinal se cumprindo ali. Porque um sinal foi dado, é que uma virgem conceberia. Mas quem podia crer que aquela moça tinha concebido como virgem? Não através de um namoro profano que pode acontecer isso, mas sim por obra e graça do Espírito Santo, para cumprir as escrituras que eles tinham em suas mãos. Foi justamente quando as pessoas estavam tão inconscientes que isto aconteceu. Eles estavam totalmente inconscientes do cumprimento das escrituras no seu determinado tempo, apesar de estar lendo nas sinagogas que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. O mesmo está acontecendo, apesar de estarem pregando escatologia, a segunda vinda de Cristo, estão tão inconscientes que a posição e a atitude deles contra o sinal, as escrituras que se cumpriria nesse tempo, mostram, as atitudes deles mostram que eles estão totalmente inconscientes sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas vejam, onde poderia se abrigar alguém no dia de Noé? Somente na arca. Onde poderia alguém se abrigar do juízo? Nos dias em que o Filho de Deus se manifestou em carne? Somente em Jesus Cristo. Somente crendo. Onde podemos nos abrigar nesses dias em que o mundo está totalmente inconsciente da segunda vinda de Jesus? Lembremos-nos que lá havia algumas virgens prudentes que foram para encontrá-lo. Na verdade, foram mais algumas. 5 de um lado, 5 do outro lado. 5 representando virgens prudentes, 5 representando virgens nécias, imprudentes, loucas, representando gente que quer ser cristãos, mas nunca são cristãos, nunca se enchem do Espírito Santo. Mas vejam, elas tinham azeite em suas lâmpadas, aquelas prudentes, e estavam prontas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é justamente para esta gente que está aguardando o sinal da segunda vinda de Cristo que nós estamos falando nesta hora. Estamos falando para milhares, para todo mundo. Mas somente aqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo e o seu sinal podem receber isto como azeite, como provisão para esta grande preparação do século. O homem tem se preparado para tudo. O homem tem se preparado inclusive para a guerra. Com pretextos de fins pacíficos, tem se armado com a bomba atômica e demais coisas. E assim são todas as nações. As que podem, fazem.
As que não podem, não fazem porque não podem. Se pudessem, fariam o mesmo. Os homens que não procedem da maneira como os ricos procedem porque não podem. Se eles pudessem, eles procederiam da mesma maneira. E relativamente falando, todos estão em idêntica situação diante de Deus. Todos, os pobres e os ricos nos dias de Noé, conforme já afirmamos, bois, vacas, porcos, conheceram o sinal do dia, mas os homens não conheceram. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece sua manjedoura, mas o homem não conhece o sinal do tempo. A Bíblia promete para esta era em que estamos vivendo um profeta, mas quem pode encontrá-lo nas Escrituras? É aquele grande intérprete das Escrituras? É aquele grande sábio inquiridor do século? Aquele grande doutor em teologia? Não, nunca, jamais. Quem podia encontrar o Filho de Deus na manjedoura? Seriam eles? Não. Seriam poucos, 3 homenzinhos revelados apenas. Quem podia dizer que ali estava o Cristo, o Filho de Deus vivo? Seria Anás, Caifás? Não. Eles disseram que ali estava Belzebu, mas um pescador humilde disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele ladrão disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem mostrou para aquele ladrão que estava um rei ali? Rei derrotado, sangrando, cujos ossos podiam ser contados, numa hora tão terrível. Mas ele conheceu o sinal do tempo. Ele conheceu o rei. Ele conheceu o que os grandes homens não conheceram. E eu dou graças a Deus porque pessoas tão humildes e simples, nesse instante, podem agradecer juntas comigo, porque não temos conhecido grandes coisas desse século, mas temos conhecido a coisa maior de todos os tempos, o sinal de Deus para a sua segunda vinda. O Logos de Deus, a coluna de fogo, tem se manifestado novamente sobre o ministério de um profeta de Deus na terra, cuja mensagem vem cortando esses males que tem cegado os povos, cegado aqueles que buscam a Deus como virgens nécias, e tem nos trazido azeite, tem nos trazido a palavra da preparação, e tem nos feito fugir das muralhas, das brechas denominacionais, da sombra denominacional na qual nós nos abrigávamos antes. Mas porque os passarinhos e o gado, ambos saíram dali, todos eles, porque aquelas muralhas iam cair no terremoto, e elas têm caído no grande terremoto espiritual que tem havido na terra. A terra está sucumbindo espiritualmente falando. E quem se salvou desse grande abismo, da grande catástrofe que tem coberto a terra, a iniquidade, o pecado religioso, senão aquele que tem visto o sinal de Deus, manifestado através do ministério humilde e simples de um profeta de Deus? Oh Deus bendito, o que nós temos de pedir ao Senhor é com gratidão em nosso coração, pelo que o Senhor já tem nos dado, pela luz que temos visto neste caminho escuro que andamos. Ó Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, que cada um possa ver o sinal do tempo, em tempo de se arrepender, de se converter, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020.
CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste corris minha dor, me deste o amor. Teu amor, creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós seu desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
chorar.